Bom dia, meninas. A paz do Senhor, tudo bem? Bom, aqui quem fala é Ana Paula, líder e fundadora do Ministério Encorajando Mulheres. Nós estamos num propósito de estudar o livro de Provérbios, né? E o Senhor escolheu 31 mulheres para trazer nesse mês de outubro lições do coração dele a respeito de cada capítulo. A mim ficou confiado a tarefa de explanar a respeito do capítulo 8, que é um capítulo muito lindo, muito especial. E eu peço ao Senhor que possa me usar, possa trazer o entendimento dele a respeito desse capítulo. Então, antes eu queria fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, nesse momento, nos levantando para a Tua palavra. Deus, que não seja eu a dizer, mas que seja o Senhor. Deus, que o Senhor venha trazer o ensino, que o Senhor venha trazer o entendimento, que o Senhor venha trazer a revelação daquilo que o Senhor deseja para esse dia. Deus, faça com que esse domingo seja diferente. Faça com que esse dia seja melhor, através da instrução, através do alimento rico que o Senhor descerá para nós nesse grupo. Não porque eu estou falando, mas é porque todas as coisas são vindas do Senhor. A instrução é vinda do Senhor. A sabedoria, a revelação são todas vindas do Senhor. Então, Deus, faça de mim, se te agradar, canal de bênção na vida de toda mulher que vier a escutar esse áudio. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pega sua Bíblia. A minha versão é aquela nova tradução da linguagem de hoje, né? Que eles falam NTLH. Eu não sou muito de usar e quem conhece os meus áudios sabe que eu pouco uso essa versão. Mas o Senhor, quando foi para mim começar esse propósito e a ler os provérbios todos os dias, o Senhor me instruiu que fizesse nessa versão para melhor entendimento. Então, vamos lá. Capítulo 8. Ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? Não ouve o discernimento da vida, convidando a todos no alto dos montes, nas estradas, nas encruzilhadas, nas praças e nas ruas da cidade. A porta de cada casa, a entrada da cidade, portas adentro. Ouça bem o que ela diz. Escutem bem, homens, eu clamo a todos e levanto a minha voz. Vocês inexperientes, procurem entender a prudência. Vocês tolos, a verdadeira compreensão. Ouçam porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Sim, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. Todos os meus conselhos são justos, não há neles a menor mentira ou maldade. Aqueles que têm discernimento entendem minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Prefiram a minha instrução à prata e o meu conhecimento ao ouro mais puro, pois a sabedoria vale mais que pedras preciosas, pois você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar com o valor da sabedoria. Eu sou a sabedoria e meu companheiro é o bom senso. Tenho conhecimento que vem com os conselhos. Temer o Senhor significa odiar o mal. Por isso eu, a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau caminho e todo tipo de falar perverso. O conselho e a verdadeira sabedoria me pertencem. Eu possuo o entendimento, a verdadeira força, e é por meu intermédio que os reis governam e os juízes julgam com justiça. Sim, por meio de mim governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra.
Eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. O que eu ofereço vale mais do que o ouro puro. O que eu ofereço é mais precioso que a prata fina. Meus caminhos são retos, são caminhos de justiça, e quem me ama receberá muitas riquezas. Encherei os cofres de quem me segue. Eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de existir a terra. Eu já existia quando ainda não havia abismo, antes da criação das fontes e nascentes de água, antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e planícies, nem mesmo o pó da terra. Eu já existia. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo, quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou alicerces da terra. Eu estava junto com o Senhor e fui seu arquiteto. Nós éramos uma constante alegria um para o outro, e eu tinha grande prazer com o mundo que ele criou e a humanidade que morava nele. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam os meus conselhos e serão sábios. Não os desprezem. Quem me ouve e obedece, quem procura viver sempre ao meu lado, esse será muito feliz. Porque todo aquele que me acha vida e recebe a aprovação do Senhor. Mas quem me rejeita, faz um grande mal a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Aleluia. Amém. Se você ouviu, se você leu, você vai ver que o sujeito deste texto é a sabedoria. São conselhos que a própria sabedoria estão dando para cada um de nós. Então, a sabedoria está nos instruindo. Ela começa a dizer quem ela começa a falar que quem a detém governa melhor, atribui melhor entendimento às suas tarefas e à delegação de poderes, né? O interessante é que muitas pessoas falam aquele versículo, eu amo os que me amam, né? Cadê ele? Versículo 17. Amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra. Coloca isso como se fosse Deus falando. Não que não seja Deus falando, mas tira fora do contexto bíblico, né? Quem diz tais palavras não é o Senhor, mas sim a sabedoria. Porque quanto mais cedo nós procurarmos a sabedoria, quanto mais cedo nós estivermos buscando a sabedoria, melhor será a nossa vida, nós teremos discernimento para julgar melhor os nossos atos, os nossos caminhos, e assim nós não seremos pegos em armadilhas, em tolices, em coisas que muitas vezes nos fazem perecer. E quantas de nós, até hoje, continua no caminho da tolice, né? Muitas de nós estivemos uma vida inteira numa igreja, à luz da palavra, mas sempre agimos como quem nela nunca esteve. E isso é uma falta de sabedoria, isso é uma falta de instrução, né? E a sabedoria, ela é aquele predicado que sempre vai me ajudar a sair por cima de qualquer situação. Uma pessoa sábia, ainda que ela lida com o mais perverso, com o mais cruel, com o mais insensato, a pessoa sábia sabe resguardar-se no caminho, sabe sair de qualquer situação muito, muito, muito bem. Você vê reis com sabedoria, você vê exemplos de homens que foram sábios. Eles conseguiram sair de situações difíceis,
detendo a sabedoria do Senhor. E da mesma forma, esse provérbio quer falar conosco, para que nós possamos correr atrás dessa sabedoria, correr atrás dos conselhos sábios. E aonde é que está a fonte de toda a sabedoria? Quem é aquele que detém toda a sabedoria? O próprio Deus. Então, onde está a fonte da sua sabedoria? Está em Deus. Você vê que a Bíblia diz aqui no final, no versículo 27, que a sabedoria estava junto de Deus quando criou o céu, né? E traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Você vê que Deus ainda não tinha formado nada, mas a sabedoria estava com ele. Então, o que a gente aprende aqui? Deus, quando ele surgiu antes da sabedoria. A sabedoria não diz que ela é antes de Deus, mas ela fala sempre que está junto de Deus. Então, o que isso me remete? Que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Qualquer coisa que eu queira saber, qualquer coisa que eu queira entender, se eu buscar o Senhor, eu conseguirei abrir os meus olhos, abrir o meu entendimento, abrir a minha visão para enxergar os caminhos do Senhor, de sabedoria, de paz, né? Eu não serei enlaçada jamais por qualquer coisa do inimigo. Eu não serei pega de surpresa, mas eu serei levada ao melhor caminho, porque é isso que a Bíblia me garante, que aquele que é sábio anda no caminho reto, que os caminhos da sabedoria são caminhos de justiça, e quem ama a sabedoria vai receber muitas riquezas, porque a sabedoria encherá os cofres de quem a segue. Está lá no versículo 20 e 21. Você quer uma grande prova disso? Salomão. Quando Deus chega a Salomão e fala para Salomão, me peça qualquer coisa, eu vou te dar. O que ele pede? Ele não pede ouro, ele não pede prata, ele não pede nenhum poder sobrenatural, ele só pede para ser sábio. A única coisa que ele pediu ao Senhor, que ele queria ser sábio. Por quê? Porque com certeza, Salomão, sendo filho de Davi, ele sempre olhou o pai julgar. Ele sempre olhou o pai resolvendo as questões de Israel. E com certeza ele olhava aquilo admirado, porque a Bíblia diz que Davi tinha o Espírito do Senhor, que o Senhor era com Davi. E Davi foi um rei muito exaltado. Até hoje, a imagem de Davi como rei é uma imagem intacta. É uma imagem de sabedoria, de poder, de justiça. Um homem à frente do seu tempo. E Salomão, com certeza, vendo que o pai era tão admirado, o pai era tão forte, tão sábio, uma figura tão imponente, o que ele pediu? Senhor, eu quero ser sábio. Eu quero julgar com a sabedoria, da mesma sabedoria do meu pai. E a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais rico da terra. A época de Salomão, Salomão tinha influências no mundo inteiro. Todos conheciam seu reinado. Salomão era muito poderoso. Naquela época, não se existiam poucas as nações que tinham barcos. E Salomão tinha barcos. Olha, quando fala a respeito do templo que Salomão construiu ao Senhor, fala que ele foi buscar ouro de Ofir nas naus. Naus são navios. E olha só, os historiadores acreditam que essa terra de Ofir nada mais é do que as Américas. Olha a distância de uma viagem. Antes mesmo que Cristo existisse, Salomão já estava navegando, buscando coisas em outras terras. Não é maravilhoso isso? Então, olha só. Isso é a sabedoria. A sabedoria nos leva mais para longe. A sabedoria nos mantém na eternidade, porque quanto tempo se passou o tempo de Salomão e ele ainda é exemplo, ele ainda é falado. O nome de Salomão imperou os tempos. Nem o tempo pôde apagar a história desse rei. Então, olha só.
A sabedoria me coloca à frente do meu tempo. A sabedoria me dá coisas que a tolice não dá. Aquele que é tolo, aquele que é insensato, ele não é admirado, ele é esquecido e os seus caminhos não são copiados. Mas quem é sábio consegue deixar legado. Quem é sábio consegue deixar uma marca na história. E é isso que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã. Que marca que você tem deixado? Será que você tem deixado uma marca de uma mulher admirável, uma mulher de conduta íntima com Deus, uma mulher que todos querem copiar? Ou será que você é olhada como aquela mulher que não detém sabedoria, que não se tem nada de bom para compartilhar? Aquela mulher que quando alguém quer um conselho, evita de passar na porta, porque tudo que flui da sua língua são tolices, são águas amargas, são conselhos infantis, ingênuos e de destruição. Que tipo de mulher que você tem sido? Ou você tem sido verdadeiramente uma mulher sábia? Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher com visão de águia, uma mulher que venha trazer o melhor de Deus na vida de alguém. Uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor, todas as vezes que alguém me pedir um conselho, que não seja eu a falar, que eu não fale de mim, mas que eu fale do Senhor. E eu sempre busco a Bíblia, eu sempre busco a instrução do céu para aconselhar, porque mesmo que os meus pensamentos, que os meus sentimentos no momento me aflorem um desejo íntimo de fazer o contrário, a palavra do Senhor nunca vai me enganar. A palavra do Senhor sempre vai trazer instrução correta para a minha vida e para a vida de quem precisa do conselho. Que nessa manhã nós possamos verdadeiramente amar a sabedoria. Que nessa manhã o Senhor venha colocar em nosso coração um desejo grandioso de obter essa sabedoria. E para fechar, eu quero que você veja o quanto esses versículos se encaixam perfeitamente com a vida de Jesus. O maior sábio que já andou na terra, o maior sábio que já pisou nessa terra. A Bíblia diz que antes de serem formadas as grandes montanhas e colinas, já existia. O Senhor, ou seja, Deus, não havia criado a terra, os campos e as planícies. Está lá no versículo 25. Nem mesmo o pó da terra já existia. Aqui nós sabemos que é a sabedoria. Mas a Bíblia diz em 1 João, em João 1, quer dizer, que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E com ele tudo se fez e sem ele nada se formou. Ou seja, Jesus já estava com Deus antes mesmo da criação da terra. Eu creio que essas palavras se encaixem perfeitamente à personalidade de Jesus. Jesus, ele é a personificação da sabedoria de Deus. Porque também, lá em João 15, ele diz que todas as palavras que ele havia dito aos discípulos, ele aprendeu com o próprio Deus. Como Deus, ele é a fonte. Como a sabedoria veio do interior de Deus. E Jesus veio de Deus. Jesus é a personificação da sabedoria. Então vamos ler como se fosse ele, para ver o quanto se encaixa. Pega lá, versículo 20 e 23. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de existir a terra. Jesus já existia quando não havia abismo, antes da criação das fontes e nascentes de água. Antes de serem formadas as grandes montanhas e colinas, Jesus já existia. Deus ainda não havia criado a terra, os campos e a planície, nem mesmo o pó da terra. Jesus já existia.
Jesus estava junto de Deus quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo, quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando colocou os alicerces da terra. Jesus estava junto com Deus e foi o seu arquiteto. Jesus, ele é a fonte de toda sabedoria. Quer vencer? Quer virar a sua história? Quer mudar os rumos? Escute Jesus. Grife dentro das tábuas do seu coração todas as palavras e ensinamentos dele. Que isso seja acima de qualquer pensamento, qualquer doutrina, qualquer dogma, qualquer princípio. Nada é mais importante do que a instrução da fonte de sabedoria de Deus. O nosso Senhor Jesus nos ensinou lições valiosíssimas. Lições que nos levarão até a eternidade. Lições que nos deixarão mais próximos de Deus. Então que as palavras deles ardam no nosso coração. Façam o nosso coração arder e temer. Que antes das nossas vontades e desejos, as instruções de Jesus sejam queimadas dentro de nós. De maneira que nós possamos jamais sair desapercebidas desse ensinamento. Isso é sabedoria. Ouvir a voz daquele que foi mais sábio do que eu. Ouvir a voz do Senhor Jesus. Ouvir os seus ensinamentos e praticá-los. Com certeza, me fará ser mais sábia do que eu tenho sido. Com certeza mudará o rumo da minha vida e da minha história. E com certeza me colocará em lugares melhores do que eu já estou. Amém? Que você tenha um bom domingo. Que você possa viver a paz e a plenitude do céu. E que o Senhor, a fonte de toda sabedoria, possa te fazer mais sábia a partir de hoje. Fica com Deus. Paz do Senhor.